Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da ETEC. E aqui a gente está com o professor Beck hoje, professor de design gráfico, e ele vai contar um pouco da sua história de vida, né? Porque também design é uma coisa difícil hoje em dia no Brasil, né? Muitas vezes você é mal visto, você não é uma coisa tão bem remunerada, e é uma coisa que muita gente gosta e tem um amor pela profissão também. Sim, perfeito. Queria agradecer, né, o convite de vocês, prazer estar aqui. E realmente, essa questão do design gráfico, ele tem um preconceito em relação a ele, mas eu estou nesse trabalho desde 17 anos, 16 anos já fazia alguma coisa relacionada a isso. E tudo que a gente olha, né, todo momento, se vocês pegarem agora um livro, uma revista, olhar para alguma coisa, nós temos o design gráfico. Sim. Então é importante e ele passa por um processo de valorização, como todas as profissões, né? Então a gente tem a questão da comunicação visual, a questão da criatividade, são extremamente relevantes pensando em épocas de inteligência artificial. Sim. Aí como que foi o começo da história do professor? Como que foi a infância? Porque a gente pensar na infância hoje não é a mesma que a sua. Você brincava mais na rua, hoje em dia a gente fica muito mais em casa. Sim. Uma época muito diferente. Que se desde o início você também teve já interesse no design, ou como conheceu. A gente vai, depois da infância, né, quando a gente fica adulto, que a gente começa a prestar atenção na infância, né? Porque a gente só vai vivendo. Principalmente na minha época, né, era o dia a dia mesmo. Minha infância foi aqui nessa região da ETEC, né, aqui não tinha nada mesmo. Onde era a ETEC era um campo de futebol. Era tudo mato. Tudo mato, literalmente. E aqui era um campo de futebol, né? Então a Cidade Jardim ela é inclinada, né? Então você tem aqui a ETEC, é um terreno plano, um dos poucos terrenos planos. E aqui era um campo de futebol, onde eu brincava, jogava bola, né? Fingia que jogava bola, perna de pau. E aí, até quando começou a construir a ETEC, eu falei, caramba, né? Acabaram com o nosso campinho. E a gente foi pro campinho lá embaixo, totalmente inclinado, assim. Mas minha infância foi uma infância, assim, minha família muito simples, muito humilde, né? Pobre, mas a gente fazia muitas coisas aqui. Jogava muita bola, vivia, como vocês falaram, né? Vivia solto, né? Conhecia, explorava, eu gostava. Gosto até hoje de muita natureza, muito meio ambiente. Essa região tem uma mata até hoje ali. Então, assim, foi uma infância onde a gente pôde... Eu me diverti muito, brinquei bastante, né? Foi muito feliz. E esse interesse em design, eu gostava muito de jornal. Sim. Mas eu nem fazia ideia do que era design gráfico, né? Conhecia muito pouco de publicidade, mas eu gostava muito de jornal mesmo, né? A minha mãe era empregada doméstica e, assim, ela pegava o jornal, sempre lia o jornal um dia atrasado. Então, o jornal, por exemplo, de domingo, hoje à tarde, né, na segunda-feira, eu estaria lendo, vendo as imagens, né? Sempre gostava muito gosto até hoje de ler e muita informação. Então ali eu acho que já começou eu a prestar atenção nisso, né? Livros também, professor? Bastante, né? Bastante livros. Assim, e os livros, infelizmente no Brasil são caros, né? Até hoje, uma taxa de imposto, tem vários entraves. Não tinha tanto acesso, eu tinha acesso da minha avó, né? Ela tinha alguns livros lá que me fascinavam bastante, temas mais genéricos possíveis, né, que eram os livros dos meus tios, que tinham estudado e tal. E a partir daí, quando eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheirinho, assim, eu lembro até hoje o primeiro livro que eu comprei, era um livro de português, né, de técnicas da gramática, enfim. E tem até hoje ele, e hoje meio assim, coleciono livro. Né, coleciono livro, leio mesmo, tô com delay, tô com atraso ali de alguns meses, de alguns livros comprados, mas eu acabo fazendo a leitura mesmo de todos, gosto bastante. E uma coisa que eu queria perguntar é que aí a gente tem alguma... A gente conhece muito da vida dos professores aqui. A internet possibilita isso, né? Isso não, é papo boca a boca mesmo. A gente descobriu que o professor foi aluno aqui, uma das primeiras turmas da ETEC, mas não foi design, foi de administração. Ixi, quase. Pegou na trave. Não era de administração? Processamento de dados. Que hoje é o que era informática e hoje é o DS, né? Então eu errei ali por pouco. Então, por pouco, você viu. Mas realmente eu fui da primeira turma, né? Da primeira turma assim, do integrado, do ensino médio, né? E integrado. Foi em 1996, na primeira turma. E aí tinha um técnico à noite já, se não me engano, era administração. Mas eu fiz, era processamento de dados, que hoje basicamente é o DS. Sim. Era um curso de programação. A gente veio para a escola, nós ficamos 4 a 5 meses sem computador. Né? Em 96, computador, né? Quem tinha era capital, né? Era o herdeiro. Né? Assim, raramente a gente tinha. E nós passamos 4, 5 meses sem computador e programando na lousa. Né? Fazendo a programação na lousa, ali, a lógica de programação na lousa. E eu falo isso, né, quem tinha computador, porque a maioria nunca tinha
tido um computador e a gente não sabia, eu nunca tinha ligado um computador. Né? E fazendo técnico em processamento de dados, né? E aí quando chegou o equipamento, assim, uma professora tinha um notebook na época, vocês imaginam que era um notebook em 1996, né? Pesava uns 20 quilos, né? Tinha que os alunos ajudarem para trazer para a sala. E aí foi a primeira vez que eu vi um computador funcionando, assim, na minha frente, né? A gente via em loja, ou comércio, ou algum banco, mas vendo, e foi onde nós começamos, né? Aqui na ETEC. Então, mesmo sem laboratório e tal, e fazendo. E nós ficamos um ano sozinho na escola, minha sala, minha turma, porque não tinha outra sala. Né? Depois que entrou o segundo, e depois a gente no terceiro tinha 3 salas aqui na escola. Mas a escola era metade do que é hoje, de tamanho, né? Sim. Isso tudo com quantos anos, professor? Eu entrei com 16 mesmo, saí do ensino do fundamental, né? Sim. Que hoje é o fundamental, e que era o Valdemar Ferreira, que é aqui próximo, né? Eu sou da São João, da Cidade Jardim, e vim direto para cá. E assim, você pode dizer que a ETEC deu meio que uma abrida de portas para o conhecimento no comunicação e no design? Ou você acha que foi outra coisa assim, que despertou isso? Não, foi a ETEC. A ETEC assim, trouxe muitas coisas positivas, né? Uma delas foi esse conhecimento, o contato com os professores. Os contatos com os professores assim, abriu muitas portas de enxergar o mundo. Eu vivia no meu mundo, né? Era uma família simples, ali isolada, fechada, e não tinha muita perspectiva de futuro. E a ETEC, através dos professores do curso técnico, deu essa abertura. Né? Então, inclusive, a ETEC tinha uma empresa chamada Empresa Jovem, onde eu trabalhava, né, nessa empresa, consegui entrar. E então aí que surgiu, inclusive, a paixão por publicidade inicialmente. Né, que foi o curso que eu fui fazer depois da faculdade, foi Publicidade e Propaganda. Mas assim, inclusive, até o diretor, né, na época, o Nilson, ele fez a indicação para a prefeitura para eu me tornar bolsista na faculdade. Então a ETEC proporcionou desde essa abertura e até por minha condição financeira, né, de cursar publicidade através do diretor, porque eu tinha boas notas, participava, que nem vocês, assim, sabe? As boas notas, eu não sei, mas vocês são participativos, fazem os projetos, né? Então o diretor acabou indicando, falou, ele faz a diferença, ele corre atrás, e será que a gente conseguiria uma bolsa de estudos para ele na faculdade? Foi quando abriu o curso de publicidade aqui. Sim. E como que era essa empresa júnior, né? Porque muito comentário já sobre isso na Gata, outros professores, mas tipo assim, se perdeu, assim, você pergunta para um aluno, pergunta para outro, ninguém sabe muito falar como que era. Ah, sim, e era, né, era muito, tem as definições, se não me engano, né? Então a jovem, quando fala em empresa jovem, é muito ligada ao ensino médio, né? E o júnior é do ensino superior. Então as faculdades têm, né, ainda empresa júnior, né? Mantém, apesar de ter perdido um pouco isso, mas tem. Então aqui era uma empresa jovem. E era um projeto da nossa primeira diretora, professora Isabel. Ela estava fazendo mestrado ou doutorado na Unicamp, e o projeto dela era que uma escola pública poderia ser autossustentável. E ela fez esse projeto, ela conseguiu recursos, né, para a escola e montou essa empresa jovem. Né, os alunos participavam de um processo seletivo. Tinha processo, não podia entrar qualquer um. Não, era processo seletivo. Né? Então, assim, prova? Era prova ou entrevista, né? Então era desempenho acadêmico do que você tinha. Então, assim, você tinha essa... E era assim, administração e o processamento de dados. A administração, que era o técnico à noite, ficava a parte administrativa da empresa. E o processamento de dados era a produção, que era uma gráfica. Sim. Era uma mini gráfica que funcionava ali hoje, onde é o Lab 1 e 2. Sim. O Lab 1 era o administrativo e o Lab 2 era a impressão. E como que funcionava? Tipo assim, você tinha todo equipamento para cortar, tudo. E tinha muito trabalho? Porque eu penso assim, pô, é interessante tudo isso. Tinha alguma remuneração também? Ou ficava tudo para investir em equipamento? Era tudo, eu não me recordo, eu acredito que não tinha bolsa, mas assim, era tudo que vinha para a PM da escola, se não me engano, né? Então era dividido, tinha que comprar matéria-prima. Tinham clientes que eram clientes externos, né, que vinham, até com a ideia de ajudar a escola mesmo. Né? Então imprimia, recortava, né, era muita lona, tinha um equipamento muito bom. E essa dificuldade é que rolava muitos assim, ciúmes da concorrência. Por quê? Como a gente tinha um custo menor, os preços eram menores. E a gente começou a pegar muitos clientes do que era dos outros, né? Sim. Das outras empresas. Então as outras empresas, pô, vocês têm equipamento bom, mão de obra de vocês são os alunos. Então rolou um mal-estar, assim, né?
Que hoje isso acontece naturalmente, né? Hoje você tem China, você tem concorrente, né? Se o cara começar a falar, meu preço, o cara brigar por preço hoje, ele tá perdido. Tanto que a gente fala em marketing, né? Preço não é diferencial. Né? Então, por quê? Você vai pegar um container da China aí, tudo bem, você tá perdido. Então, você tem que ter os seus diferenciais, né? Mas na época não se falava muito nisso, né? Final dos anos 90. Então, assim, o que acontece? Rolava esse mal-estar, vinha os caras que tinham empresa olhar o que a gente tinha e tal. Então, eu ficava meio sempre... Já terceirizaram vocês em algum trabalho? Falaram assim, mais barato, eles mandam ela fazer lá, eu entrego depois. Já chegou. Assim, é que o trabalho nosso, né, como era uma experiência, às vezes demorava mais, era um cliente que tinha que ter um pouco mais de tempo, tal. E vocês sabem que hoje todo cliente chega de manhã e quer que entregue à tarde, né? Não então, isso não mudou. Ainda mais pela época, né, professor? Sim. Ter um equipamento bom fazia diferença. Fazia diferença, a internet estava iniciando, a gente não tinha os templates, né? Era tudo na raça, né? Você tinha que começar do zero mesmo. Hoje você tem, inclusive a inteligência, né? Você consegue produzir, buscar imagens gratuitas, né? Isso não é errado, mas muito rápido, né? Fontes. A gente tudo demorava. Pra você achar fontes, tinha que pegar um CD. Né? Tinha internet e tal, mas não rolava. Você não tinha que fazer download. Você ia na banca, lá comprava um CD com tantas mil fontes, né? E já deixava esquematizado as fontes, que era mais bonito, você deixava no papelzinho anotado. Sim. Na época se usava muitas as mesmas, assim, praticamente, né? Era tudo Futura, Staccato, Verdana. Mas fontes que funcionam bem, né? Não é funcionava bem, mas assim, era tudo muito igual, né? Os anúncios eram tudo iguais. Né? Então, o professor tinha comentado antes que ficou um bom tempo sem ter os computadores, né? E, assim, como que foi com a chegada dos computadores? Veio bastante? Como que foi, assim? Nós tivemos, veio, se não me engano, acho que 20 máquinas, né? Onde é o Lab 3 hoje, né? Então a gente tinha as máquinas, se não me engano, eram 20. E aí era uma alegria, né? Tanto assim que a gente passava na escola, a maior parte dos alunos, principalmente quem não tinha acesso ali, a gente passava o dia na escola. Depois da aula a gente ficava ainda, né? Para usar o laboratório. Então era aberto, corria atrás, tinha que fazer os trabalhos, tinha o TCC na época. Então a gente ficava muito ali em cima dos computadores mesmo, né? E eram umas bancadas bem altas ali no Lab 3. Então assim, de concreto mesmo. Nossa. Porque eu acredito, quando planejaram a escola, pensaram muito em química. Que hoje tem, o técnico em química, mas assim, no começo. E eram umas bancadas de Lab de química. Isso era no Lab 3, tanto que foram quebradas, né? Hoje você tem tudo ali as mesas de madeira tradicional, né? Mas eram umas bancadas enormes, assim como se fosse um laboratório de química. Mas nunca chegou a ser, né? Era uma fileira com uma bancada inteiriça? Inteiriça, e os monitores ficavam em cima, assim, dessa bancada, né? E embaixo ficava o teclado ali, a CPU, né? Que eram grandes na época. E então você tinha esse uso daquele espaço. Tem que relembrar isso, né, professor? Os computadores eram enormes, né? Enorme, 486, né? Rodava ali, abria a telinha do Windows e tal. Ficava um tempão ali rodando, né? Então era bem diferente do que nós temos hoje. Tinha muita mão de obra, professor? Com as máquinas assim, ou... Não tinha, porque assim... Tinha os alunos para fazer as coisas lá, carrega computador aqui, carrega computador. Tinha os alunos que faziam, mas antes, gente, era aquela coisa meio de tiozão agora, né? Antes o cuidado era maior, né? Você tinha poucos computadores, aquilo era que nem... Sabe que nem compra um carro novo, na sua casa você compra alguma coisa nova, que tem um excesso de cuidado? Sim. Então o computador, como era a raridade, a gente tinha um excesso de cuidado, os professores também. Assim, quem vai ficar no lab, quem que é responsável, manutenção, limpeza. Hoje é uma coisa assim no dia a dia, né? Você olha o computador, tem muita gente aí pós-pandemia, ou durante a pandemia, que assim, não tinha nem usava só o celular. Veio para a escola, né, sem saber usar um computador. Mas por quê? Sempre usou o celular ou o tablet. Né? Não tinha o hábito de usar computador. Tem pessoas até hoje que entram primeiro, mas o que é isso aqui? Você vai explicar que é um estabilizador de energia, né? Por quê? O celular não tem estabilizador, o tablet também não, né? Eu mesmo vim para a ETEC sem saber nada de computador também. Sempre usei só celular, tablet, assim. E também ter um computador hoje em dia é mais para quem trabalha, algo mais profissional. Porque, por exemplo, hoje em dia, o que um consumidor padrão vai precisar? WhatsApp. Que é o que você pensa no Brasil. Tem tudo hoje em dia no celular, né? Não tem mais pra pensar muito no computador. Quem não trabalha mesmo assim, né, com isso, né? Ou com algumas áreas, tal, né? Então o cara usa, sei lá, mesmo financeiro. Tem os programas, o próprio Excel, né? Assim que o cara trabalha. Aí a necessidade, né? Numa empresa, a necessidade, sem dúvida nenhuma. Sim.
Mas no dia a dia, realmente, né, a pessoa, né, tem, sei lá, tem uma irmã minha que é técnica de enfermagem, não tem necessidade nenhuma, ela usa o celular até para fazer os cursos, né? Até o curso que ela fez, curso técnico e tal, ela usa o próprio celular. Sim. De vez em quando ela precisa do computador até falar, poxa, o celular para digitar é horrível, né? Mas assim, ela acaba partindo, mas é realmente raro, né? Muito raro. E como que o professor disse que fez faculdade de publicidade e propaganda. Como que é essa faculdade? Porque eu também tenho interesse nessa área, eu queria conhecer melhor. E aonde que ficou o processamento de dados também nessa história, né? Ficou diferente, né? Isso. E outra pergunta que eu encaixo é uma outra pergunta que é assim, o mercado hoje parece que ele não quer contratar um setor para fazer publicidade e propaganda, ele quer contratar uma pessoa só que quer fazer tudo. Sim. E paga um pouco abaixo do salário padrão, né? Sim. Eu percebo, porque a gente vê muito isso também em informática. Eles Sim. não querem contratar um setor para fazer um programa, eles querem contratar uma pessoa que vai fazer o trabalho do setor inteiro. Certo. São várias perguntas, Sim. né? Mas assim, o interesse... Desculpa a tosse aí, né? No comecinho. O interesse é muito... foi surgindo na ETEC, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tô gripado, né, gente? Dá pra perceber, né? O tempo tá feio. Mas o interesse surgiu na ETEC por entender um pouquinho de publicidade, mas eu já pensei em fazer tudo, né? Pensei em fazer agronomia, educação física, engenharia florestal. E aqui depois comecei a ter contato com a publicidade, né, que é a parte de comunicação. E aí quando abri o curso aqui em Leme, falei, pô, já é isso mesmo que eu quero fazer. Surgiu justamente nessa época, né, nessa dúvida Sim. que a gente tinha. E realmente, assim, se pensar hoje em publicidade, nos anos 90, publicidade era uma moda, né? Então tudo assim era publicidade na TV, nas novelas. Novelas você tinha o cara assim da novela, apesar de não assistir, mas era que estava... A sociedade brasileira é muito assim, levada pela novela, né? Sim. Então, assim, o cara principal da novela na época, né, hoje tem advogado, tem médico, na época era publicitário. Então, a publicidade brasileira viveu um auge, né, de fama, de recurso, de reconhecimento internacional. Tanto que nos anos 90 tinha muitas faculdades no interior de São Paulo, né? E hoje é raridade você ter uma faculdade de publicidade e propaganda próximo da gente. Né? Sim. Mas eu gosto muito, é um curso, assim, a característica dele principal, que é um curso genérico. Né? Então você fala de rádio, fala de TV, fala de criação impressa, que foi minha área de início, né? Então é um curso, assim, bem genérico. Por que eu gosto bastante? Hoje a tendência dos cursos de graduação é formar especialista. E não é função do curso de graduação. Né? Depois você vai se especializar, vai fazer mestrado, doutorado numa área. Né? Então as pessoas acabam se especializando. E essa especialização acaba sendo ruim porque o cara tem uma visão de mundo. Profissionalmente, o cara entra numa empresa, às vezes fica muito perdido. Né? Então, eu dei aula também 8 anos, na verdade 10 anos, se contar com operação em ensino superior. Sim. Dava aula em administração, por exemplo, né? Que era o curso que eu fiquei mais presente. Aula de marketing. Né? E aí o pessoal nem dava bola para marketing, porque o curso era ênfase em controladoria. Então, a galera, na época, era calculadora, né? Científica e cálculo. Aula de marketing era algo que podia faltar, algo que, sabe, as pessoas tal. não ligavam muito, né? Mas tem muitos, naquela época foram meus alunos que são empresários, eram filhos de empresários, continuaram ou se tornaram empresários, que vêm fazer perguntas assim de marketing até básica, né? Sabe, o cara não viveu isso. Só que não que o cara precisa ser o cara de marketing da empresa. Ele pode contratar um. Ele pode contratar um, mas para contratar, você tem um conhecimento ali até onde ele vai. Porque hoje a galera contrata o cara de marketing pensando em fazer panfleto. Vou fazer uma mídia social. Marketing é totalmente estratégico, né? Saber o que ele pode oferecer para você, né? Sim, até onde ele pode explorar, sabe? O cara não ficar dentro, assim, uma coisa antiga, mas só naquilo, que é ficar dentro da caixa, né? Só pensar naquilo ali, nossa, vou fazer um Instagram. O cara vem pensando nisso. Aí até falam um assunto que vocês trocaram, muitas vezes falaram, que é o baixo salário, às vezes, tal. Por quê? É o baixo salário porque o cara não tem o reconhecimento do que é o marketing realmente. O cara não sabe. Tanto que quando eu comecei com consultoria, poxa, não virava nada, não sei o quê. Falei, nossa, não vai, né? Será que é Leme? Será que não estudei o suficiente? Será que é o interior? Aí eu entendi que o cara não sabia o que era marketing. Não dava o valor necessário, né? Então tinha que explicar para o cara assim, marketing é isso, meu. É muito importante essa questão estratégica, sua empresa, para onde você está indo, como você vai e tal. Então, era muito disso até o cara entender, e aí você consegue uma valorização maior, né? E o primeiro emprego do professor foi ligado com a publicidade? Ou... Sim, formalmente, o primeiro emprego formal, sim.
Nossa. Sim. Antes eu fazia de tudo, já fiz de tudo, né? Vendia sorvete, Fazia os bicos. Comecei pequenininho vendendo fruta, sabe? Fazia muita coisa assim mesmo. Depois, assim, fui até uma época com o meu tio, servente de pedreiro, né? Foi daí que eu falei assim, não, eu vou estudar, meu. Vou bater uma laje. Era muito pesado, assim, sabe, cansativo. E, sabe, eu olhava para aquilo, colocava a mão na cintura, eu falava assim, puxa vida, não é isso não. Né? Então, assim, Vida, né? Daí eu vou estudar mais, assim, minha mãe segurou as pontas ali, fica um tempo sem trabalhar e tal, né? Porque associar era muito difícil, né? Trabalho, estudo. Sim. Então, assim, não, daí eu voltei a estudar, até que fez a diferença de novo, como eu falei, né? E aí que eu comecei a estudar, e o primeiro trabalho, assim, já foi um estágio, né? Eu fazia estágio na época não era uma secretaria, era um departamento de comunicação da prefeitura. E como que era essa parte na prefeitura? Porque parece ser muito interessante. Pô, você tem muita possibilidade de fazer coisa legal, você tem a conta da prefeitura para você se comunicar, que você pega muita gente. Pego, e no começo não tinha as redes sociais ainda. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava na assessoria de comunicação com o Zito. O Zito era um jornalista, na época só tinha eu e ele, né? Quando a gente começou. Como eu falei para vocês, era um departamento, hoje é uma secretaria. Sim. Só que ele fazia as matérias, aí até surgiu meu interesse por escrever, eu gosto bastante, apesar de não estar escrevendo muito, mas eu gosto de escrever também. E aí ele fazia, cara, pra você ter uma ideia, ele fazia as matérias no comecinho, até na máquina de escrever, pra vocês terem uma ideia. E depois ele passou rapidamente para o computador e tinha que pegar o disquete, salvar no disquete e levar para a imprensa. No caso, os jornais de Leme. Sim. Né? Então, quando tinha alguma matéria com a IPTV, que é a TV regional, a gente ligava. Olha, tem uma matéria assim, vocês têm interesse? Sabe, de algum local que está acontecendo na cidade, inauguração. E aí, também a gente era responsável pelas inaugurações. Sim. Né? Que tinha aquele protocolo, né? De você ter uma placa, né? Para descerrar a placa. Você fazia ali todo o cerimonial com o prefeito, com os secretários. Então, eu fazia toda essa abertura. Era um trabalho que eu gostava muito. O setor público, assim, em cidades menores, sempre foi muito amador. Sim. Isso muitas coisas ali que eu fazia também, eu falava assim, isso aqui não é legal. Aqui não funciona. Aqui não funciona. Mas assim, eu sabia, tinha consciência que poderia fazer mais, né? E não era nada errado, não. Era realmente assim, poxa, interferência de um, de outro. Né? Rolava isso, você queria chato, né? Aquelas ideias legais que o pessoal fala assim, não, isso daí é loucura. Nossa, muito. Rola em todo lugar, mas na prefeitura sempre foi muito mais forte, né? É porque você tende a ser um negocinho mais pequeno, mais enxuto, e segue o mesmo padrão para não ter muito problema. Sim, sem dúvida. Era aquele arroz com feijão e a gente, moleque ainda cheio de ideias, né? Cheio de ideias, querendo fazer acontecer, você não sabia o que era ali no dia seguinte. Mas assim... E depois isso foi até evoluindo na prefeitura. Que nem o professor tinha falado, né? As pessoas têm a cabeça muito fechada pra época, né? Que nem você tinha falado do marketing. Então, novas ideias meio que falam, não, isso aí não vai funcionar, não sei o quê. Então, eles iam só naquilo que já sabiam que ia dar certo, né? Sem inovar. Daí eles não inovavam, né? Sim, inovavam, mas depois de ver pronto, né? Como era correria, a gente não conseguia parar assim, vou ser criativo, vou pensar coisa diferente. Então, a gente ficava muitas vezes ali mesmo na correria, né? Entregava o básico e tinha pedido para não ter que refazer, para não gerar aquela polêmica ali, né? Sim. Não tinha muito tempo para inovar, né? Para inovação precisa de tempo, né? Sim. Precisa de recurso, tempo para inovar. E a gente não tinha nenhum dos dois, né? Muito mais caro também se fazer algo diferente. A gente vê até, vamos fazer uma ideia legal aqui pro projeto. Quanto tempo vai demorar? 3 dias. Daí a gente vai ficar assim, mas melhor não, tem outros trabalhos. Tem que fazer isso, não pode. Tem que entregar tal material. Daí você pega o cronograma, você vê que vai faltar um dia para fazer, daí você tem que correr tudo. A gente, assim, até aquelas coisas assim, o brasileiro, né, o perfil, pesquisa, né, não é preconceito, assim, é pesquisa. A gente é pouco produtivo, né? Sim. O brasileiro é pouco produtivo. Então, assim, o ócio, né, a gente vem do ócio, de descansar, de ficar parado, como uma coisa ruim. Eu venho de uma rotina de trabalho muito grande, agora eu estou tentando diminuir. Cara, você fica em casa, parece que você é incompetente. Né? Você está na escola ali, por exemplo, estava vindo para cá, né? Falei assim, vou tirar uma foto ali, né? Das bandeirinhas, do sol. Né? Tava lá, tal, sabe? Tudo tem que ser correndo. Para a sociedade, às vezes para os alunos, outros professores, de direção de escola, parece que quando você não está produzindo, né? Você não está fazendo, você está enrolando, né? Só que assim, quem trabalha muito com criação, criatividade, sabe dessa necessidade muitas vezes do ócio, desse parar para pensar. Descansar também. Né? Tem aquela frase assim que o pessoal distorce muito, né? Aquele pensamento, né? Não é uma frase.
quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Aí ficou. E parece que é aquela coisa assim de malandro, Sim. sabe, de fazer as coisas, mas não é, gente. Cara, você tá numa rotina trabalhando, você vai ter no final do mês, você tem seu salário e pronto. Sim. Agora você tá parado pensando, nossa, se eu montar um projeto diferente? Esse podcast que a gente tá fazendo, vamos levar isso profissionalmente, vamos fazer alguma coisa fora, tal. Sabe, vamos pegar as marcas, vamos ser profissional. Mas precisa ter tempo pra você pensar nisso. Porque senão você vai você vai acordar e fazer as mesmas coisas até você aposentar. Né? E lógico, você sobrevive, tem uma grana, tem família, dá para você comprar uma coisa que você quer, uma viagem. Mas olha esses caras que têm grandes projetos, né? São milionários, bilionários e tal. Esse ócio, né? Sim. De pensar, né? E principalmente no meio que a gente atua, né, professor? Precisa muito do pensamento, né? Que é coisas que as pessoas esquecem hoje em dia. Sim. Só ficam aquilo no automático e acabam não... Né? Sim, que são as ideias que inclusive diferencia da inteligência e tal. Você vem para automatizar algumas coisas, alguns textos, sou totalmente a favor, né, do chat, que é mais utilizado hoje em dia, né? Nossa, mas tem outras ferramentas. Então, para automação, e você liberar, entender do que está acontecendo, e liberar para pensar para caminhos diferentes, né? Que é por exemplo, a nossa criatividade. Né? Então, eu até falo com vocês menos, que a gente já se conheceu no segundo, mas a galera do primeiro, de manhã à noite, vamos para o laboratório, coloca alguns nomes, coloca alguns links, está até na lousa, lá ficou a semana inteira, né? Para a galera entrar e pesquisar. E eu falo para os alunos, gente, não é enrolação, não é porque eu não quero dar aula, porque a gente está em reta final, a gente está cansado, né? Todo mundo. Sim. Mas assim, a pesquisa é o que vai alimentar vocês, para fazer o novo. E a maior parte é o aluno que tem que fazer, Sim. né? Porque é o aluno que vai ter as ideias, você não tem como enfiar uma ideia no aluno. Sim. É do técnico principalmente, né? Eu vejo de todas as matérias, mas do técnico principalmente, que é essa necessidade, o professor ele muda, ele é um tutor. Eu não vou chegar a passar, eu passo lá os princípios do design, são 4, uma aula, nem trago slide mais. Eu coloco na lousa, explico, pego um exemplo, um jornal que está ali do lado e tal, e mostro. E são poucos que estão interessados na A aula, gente né, vê que professor? mesmo assim, em todas as salas, é sempre 10% da turma que está querendo Às vezes alguma é coisa. isso. A gente tem esse déficit assim, porque as pessoas estão muito, né, a gente vive um momento, não é da escola, não é do aluno, de entender assim, muito o foco mesmo, né, de objetivo de vida, de família, desse excesso de informação, né, o que é relevante para ele. Então a gente percebe essa confusão. É por isso que eu gosto muito da área de sociologia, psicologia, filosofia. Eu acho extremamente necessário. E ultimamente os governos vêm tirando, né? Se tornou ali, puxa, parece, não, para mim é importante física e matemática, né, e o português ali. E aí esquece, né, é subvalorizado essas áreas, que é você pensar, você ter uma estratégia, você refletir, que vai te ajudar nas exatas, que vai te ajudar no português também. Né? Hoje em dia é muito importante, né, professor, saber como que a mente do ser humano trabalha, né? Sim, como as pessoas pensam, isso é muito valorizado nas empresas, inclusive. Né? Você tem habilidades ali técnicas e tem soft skills, que são habilidades que você tem de comportamento, de equipe, de entender, de se relacionar com os outros, né? De pensar, de argumentos. Então hoje se valoriza muito isso, né? Sim. Tem até o que a gente contrata pelo LinkedIn, que é o técnico, né? E demite pelas redes sociais, que é a vida do cara. Instagram e Facebook, né? Instagram muito mais. Mas assim, por quê? O cara tecnicamente é perfeito, fez pós-graduação, mestrado em tal área, fala inglês fluente, só que o cara não se relaciona com ninguém na empresa. O cara não tem para lançar um projeto, você tem que se relacionar. Não tem como estar trancado num quartinho ali produzindo. Sim. Às vezes até alguma área específica dá para fazer isso, mas, cara, é trabalho em equipe multidisciplinar. Você não trata bem a moça que faz a limpeza da empresa, qual que é o ambiente de trabalho? Mas isso daí eu acho também uma sacanagem. Pô, o pessoal mais importante não é o chefe. É você dar bem com a recepcionista, com o pessoal da limpeza e o pessoal que serve cafezinho, pô. É o pessoal mais da hora que tem. O mais da hora. Então, só avisar, você tem essa habilidade. Mas assim, não são todos que têm essa habilidade ou esse entendimento. Né? Você tem até pesquisas. Eu não vou lembrar agora, mas uns arquitetos renomados holandeses, ele coloca assim que, por exemplo, no ambiente escolar ou no ambiente universitário, que foi o caso que ele falou, né? Quando ele projeta uma universidade, por exemplo, o foco dela está no refeitório e no café. Sim. Porque fala assim, as melhores ideias dentro de uma universidade vão surgir no café. Sim. Não vão surgir dentro de uma sala de aula. Daí isso é uma verdade. Eu dou aula, por exemplo, de inovação para o pessoal da noite, né? Empreendedorismo e inovação, que é diferente que eu trabalho com vocês. Cara, ali é o Canvas, assim, que é o modelo de negócios padrão. O cara faz, fica meio bravo de fazer, é um exercício,
né? Fica colando. Agora, quando o cara vai para um café, puxa, você ter uma ideia, montar uma empresa e tal, cara, é outra ideia, é outro ânimo para fazer isso. E como que o professor teve vontade de dar aula, assim? Porque o professor está há bastante tempo aqui na escola. Sim. E a gente queria saber como que começou, porque ser professor no Brasil também é difícil, né? Você não é tão bem remunerado, você pega e o aluno te trata bem, xinga, não quer fazer trabalho, daí você fica assim, pô, sou o aluno. Você tem essas angústias acontecem todo momento, né? Apesar que na ETEC é menos, né? É menor, né? O aluno não tá aqui obrigado. É menor, mas assim, muito cansativo, se torna as cobranças. Sim. E agora na reta final vocês percebem, né? O ambiente tá uma panela de pressão. Né? Porque todo mundo tá cansado, né? Assim, e falar, mas peraí, tem cara que conversa assim, eu tô na empresa 5 anos sem férias e tal. A escola é diferente. Lidar com pessoas, o estresse, o ritmo, a entrega de trabalho, as cobranças, os horários, né? São diferentes. Porque até na empresa você faz um negócio que você já está acostumado. Você faz todo dia mais ou menos a mesma coisa. Sim. E você consegue entregar todo dia tranquilamente. Aqui não, você tem uma matéria que é de um lado, numa ponta, você tem que entregar o que está na outra ponta também. E tudo isso, mais equipamento que a gente vê, o laboratório não está tão bom, mas a escola é recursos do Estado, você tem uma burocracia, né? Sim, vai chegando aos poucos. Chegando aos poucos, uma empresa saudável, você teria o equipamento funcionando, né? Precisa trocar, aluga, você tem que ter isso, né? É revertido. Pra gente é um pouco mais distante. Então isso acaba gerando estresse, né? E tudo mais, a gente sabe que é esse ambiente. Mas assim, a vontade da aula, eu nunca, assim, quando eu era mais novo, eu nunca tive vontade. Né? Eu nunca tive assim, pensar, vou ser professor, porque eu era extremamente, e sou ainda, né? Tímido, você sabe de conversar assim, sim. Mas eu era muito na escola. Né? Sentava no fundo, sempre você tem no fundo por causa da altura. Né? Na época você colocava assim, né? Na época eu era alto, hoje vocês são altos pra caramba. Mas assim, o professor tem de altura? 1,88, mas na época eu era grande, né? Eu tenho essa altura desde os 13 anos. Nossa! Eu jogava basquete, gigante. Todo mundo achou que eu ia crescer muito, eu parei de crescer com 15, 16. Né? Todo mundo achava, então eu comecei a jogar e tal. Então, por isso, né? Então vocês imaginam, né? Com 13, 14 anos, a molecada era muito baixinha. Então você tava na frente, no fundo. Eu nunca fui do fundão, mas eu gostava do ambiente do fundão. O fundão é a parte mais da hora, né? Todo mundo brinca, dá risada. Então por isso que eu gostava do ambiente. Eu não fazia assim... Mas estressado, né, professor? Porque a turma sempre naquilo, nossa, daí... É puxado, mas assim, eu não tinha vontade, sabe? Era ali, estudava, sempre gostei muito de estudar, gostava mesmo, tudo, sou muito curioso, né? Então eu sempre gostava muito de estudar. Mas assim, professor, daí eu falei, nossa, e quando eu estava na faculdade, daí você começa a pensar, puxa, o que eu vou fazer? Era estagiário ali na prefeitura, não era muito assim profissionalmente, eu via algumas coisas, poxa, será que eu vou seguir isso? Não vou. E aí abriu o Comunicação Visual na ETEC, né? Que na época chamava Comunicação Visual, hoje Design Gráfico. E até a minha professora, que foi a Cidinha, que foi, na época, acho que ela era diretora da escola, tinha se tornado diretora, ela era coordenadora ainda da escola, depois que ela foi ser diretora. Hoje ela é da supervisão, ela está no prédio até hoje, né, da supervisão, controla várias ETECs. E aí o que acontece? Comentou, vem dar aula aqui, eu estava fazendo publicidade, né, comunicação visual, e na época poderia, a partir do 4º semestre de faculdade, poderia ser professor. Né? Mas na época, por quê? Se pagava bem menos do que hoje. Ninguém queria ser professor de ETEC. Ninguém. Mas por quê? Assim, era um salário, eu lembro que eu ganhava assim, nossa, cara, era muito pouco. Não era para nada, era para vir dar aula, para conhecer gente. Né? Então, assim, pegava o pessoal que estava na faculdade ainda. E eu fiz, né, o vestibulinho e passei. Depois melhorou o salário, começou uma ideia de plano de carreira. Eu tive que fazer de novo uma prova para entrar como formado. Né, como professor graduado na época. Né? Isso aí foi em que ano, mais ou menos, professor? Foi em 2001. E aí eu já entrei para uma galera de ensino médio, tinha projeto, né, eu comecei a dar aula, dava aula com 21 anos para uma galera que já tinha 17, 18. Deve ser interessante, né? Ou entra lá o aluno e fala assim, quantos anos você tem? Você não tem a nossa idade? Você acabou de sair e já entrou? Tinha. E os alunos tratavam meio muito como amigo, assim, né? Tal. Essa é a parte mais da hora, porque, né? assim, é legal, é amigo, igual vocês, né? A gente cumprimenta, dá risada, encontra lá na academia, beleza, cumprimenta. É lógico, né? Eu tenho esse é um perfil que eu mantenho e não tem problema nenhum com isso. Mas na época era aquela coisa assim de, toca aí, mano, sabe? Essas coisas assim. Que 18 para 21 anos... Tem nada. Não tem nada, né? Não tinha nada, assim, diferença. Então foi uma experiência interessante, tal. A gente tinha alguns projetos sociais que eu levava a molecada, assim, tinha uma molecada, era tudo igual, né? E dava pra fazer os projetos com ele ou eles ficavam assim?
Você é meu amigo, dá um B aí pra mim, dá um R. Dava, porque a molecada, assim, respeitava bastante. Tinha essa coisa, mas rolava o respeito, a gente separava bem. E foi onde comecei a dar aula, poxa, e aquilo chamou muita atenção. Era tímido, mas na faculdade já passei por um processo de apresentação de trabalho, que publicidade, gente, toda semana tinha trabalho para apresentar. E aí eu coloquei na minha cabeça, pô, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, tem que perder essa timidez na apresentação de trabalhos. Então já foi um processo que na escola eu acabei melhorando. Né? Então vocês estão percebendo que eu falo, se não parar, né, a gente vai embora. E fala bem, né? Porque a voz do professor é boa pra falar, ela não é muito aguda, não é muito grave, ela é uma voz boa de se escutar. Obrigado, gente. Apesar que hoje estou gripado, com sinusite, rinite, tô fanho, né? Um pouco mais do que o normal. Obrigado. E agora a gente entra numa área um pouco mais cabulosa, né? Tava indo bem, né? Bem, né? Agora, uma coisa que o professor é professor, trabalha na firma, como a gente chama, e é também vereador. Sim. Porque, tipo assim, a gente brincava muito ano passado, quando a gente sabia que o professor ia voltar, a gente falava assim, ui, o vereador vai voltar. Daí a gente queria saber... Ah, eu sabia disso. Como que a gente falava? Falavam. Daí a gente ia descobrir muita vida do pessoal, porque a internet hoje em dia você descobre tudo. Sim. E por quê? Porque, tipo assim, você vê, pô, vereador, trabalha numa firma, tem aqui um salário estável... trabalha na ETEC, é professor, tem um salário estável. Por que ser vereador? Porque também não é uma coisa muito comum, né? Sim. É bem interessante, né? Mas é super tranquilo isso. É uma coisa que eu até gosto bastante. Eu sempre trabalhei na parte de consultoria, assim como na empresa, né? Então sai da empresa. Eu sempre tive o pé nos dois lugares, tanto a educação como a educação pública como privado. Né? Eu gosto muito do ambiente de empresa, né? Mantenho esse contato ainda hoje. E essa questão de vereador é porque eu sempre trabalhei, desde os 18, 17 anos, eu trabalhei como consultoria de marketing político. Na época eu não era consultor, eu era um moleque que fazia o panfleto, né? Mas aí você faz faculdade, vai estudando, vai aprendendo, ia fazer uns cursos em São Paulo e tal. Então eu sempre trabalhei com marketing político. Mas assim, o meu trabalho sempre foi atrás das, assim, vamos chamar, das câmeras. Assim, nem aparecia. Né? Eu fazia todo o planejamento estratégico. Produção, né? Então, assim, por exemplo, eu já trabalhei com campanha de 3 a 4 prefeitos eleitos na campanha. Mas eu nunca aparecia fazer estratégia, fazer os materiais, né, as criações. Nos últimos 2, eu gosto muito de política pública, eu fazia os planos de governo, né, do pessoal. Mas, assim, a vontade surgiu de fazer, estudar, saber que dá para fazer muito. E os políticos depois eleitos não davam muita bola para isso, sabe? Ficava sempre no mesmo padrão. Então, de enxergar que a política, sempre enxergar a política é importante. Sim. No Brasil a gente sabe que tem uma parte do preconceito, meme e tal, mas é o que define nossa vida. Né? O que define nossa vida, o que vocês estão estudando, esse espaço que a gente está aqui hoje, esse tempo que a gente tem para conversar, por exemplo, é uma questão política do governo do Estado de São Paulo, uma questão nossa de relacionamento. Então a política está presente em nossas vidas o momento todo. Qual curso que a ETEC vai ter? É uma decisão política. Né? Por que é a política? Né? Então você vê assim, desde o período grego, a gente aumenta a população. Se cada um optar por fazer o que ele pensa, o mundo seria um caos. Né? Seria uma guerra constante. Então você um grupo de pessoas elege uma pessoa para representar aquele grupo. Né? Então isso da Grécia, todo mundo tomava uma decisão, cada um tomava uma decisão que queria. Você imagina o caos que era isso. Então não, agora nós elegemos uma pessoa para representar um grupo de pessoas. Então surge disso. Não tem, né? Então assim, por exemplo, o Leme tem uma característica muito forte do assistencialismo. A política brasileira, mas o Leme é muito forte. Fui eleito, Beck, não, cesta básica, me dá leite e tal. Então não é assim que funciona. Por quê? Você tem uma necessidade, claro, o Estado tem esse papel de ajudar. Mas então vai um pessoal da promoção social, vou ligar lá, vai até a sua casa, realmente tem dificuldade, então o Estado, o governo tem. Não sou eu que estou dando o leite ou a cesta básica, né, para pedir voto depois. Isso é muito comum em Leme. Né? Então o que acontece? Existe uma necessidade, a assistente social foi lá, que é público, salário público, o ambiente público tem isso daí, e ela vai doar para a família não vai ficar desamparada. Mas assim, eu entrei na política muito para enxergar essa parte muito mais técnica, muito mais estratégica. Né? Então tem muita gente que fala lá dentro, Beck, você não é de ir em bar, apertar a mão, tal, não sei o quê. Tem aluno da noite que descobriu que eu sou vereador semana passada. Né? Sexta-feira à noite, falou, Beck, eu vi que você é vereador. Sabe, eu não chego falando, não tem esse papel.
né? É justamente, mas eu sinto a necessidade, agora no segundo semestre, mais, de falar sobre política em sala de aula, mas não aqui como professor, Sim. mas nos lugares que me convidarem eu vou. Já fui na Copel, já fui em uns lugares para falar o quê? O que é política? Né? A importância da política na vida das pessoas para as pessoas prestarem mais atenção. Sim. Né? Não votar por votei porque ele colocou minha tia na frente para fazer um exame. Que tem muito. Tá errado. Né? Se ela tá na frente, mas ela ia ficar muito tempo. Mas por que os outros estão muito tempo? Porque tem gente cortando fila. Né? Quem não tem um político para colocar ali, para puxar, eu preciso de um médico, tal, um exame, vai ficar atrás da fila. Porque tem pessoas que estão entrando na frente. Então, assim, sabe, entender esse processo na cidade, entender como isso, não votar numa pessoa por isso, mas votar o que ele está trazendo para o município. Votar por ideias, né? Não por, ele fez isso por mim, não, vou votar sim, ele vai fazer uma coisa boa. Vai ajudar. E uma coisa também é você achar uma pessoa que te representa, né? Que eu acho que é a parte mais difícil, né? Que foi onde eu fui eleito assim, né? E eu sou muito grato por isso, basicamente por ex-alunos. Né? Porque a minha campanha foi assim, eu praticamente não fiz campanha os 2 últimos dias antes da eleição, aliás, assim, de ir pra rua mesmo, né? Sim. É meio tímido, assim, de pedir voto e tal, né? Porque a imagem do político é muito associada a coisas ruins, né? Sim, quando eu saí, inclusive, falou, você é professor, você trabalha, por que você vai ser vereador? Fui muito questionado, muito mesmo, muitas pessoas, né? Falei, bom, quero ver se eu consigo fazer o trabalho. Tô isolado, às vezes você tá isolado, tal, mas tô desenvolvendo meu trabalho. Né? Mas eu trabalho muito de documentação, muito de cobrar, muito de fiscalizar. E estou muito representando a minha região, o meu grupo ali, trabalhando com educação, a questão dos negros, a questão dos bairros. Nossa, mas você trabalha muito no seu bairro, São João, Cidade Jardim, está reformando a praça, não sei o quê. Mas é o grupo que me elegeu, assim, basicamente. Lógico, eu vou trabalhar por qualquer um. Mas, assim, qualquer lugar que haja necessidade de entrar em contato, eu enxergue um problema, logicamente eu vou estar cobrando, fiscalizando. Mas é muito de atender aquele grupo que eu, né, busquei e que eu represento. Né? O grupo ali que votou e que deu esse voto de confiança. Né? Sim. Né? Então é muito isso da política. Né? E a ideia também de falar isso aqui para vocês, até agradeço o espaço novamente, é justamente estimular as pessoas. Estimular. Então você tem um ex-aluno, você tem um jovem lá, 18, 20 anos, poxa, eu quero ser vereador. Cara, eu super apoio. Né? Eu gosto muito de esporte, eu quero trabalhar. Cara, é difícil? Mas vai lá e luta, vai pedir recurso, vai fiscalizar, vai cobrar que as coisas realmente aconteçam. E vou representar meu grupo que gosta de esporte, que precisa de esporte, e por aí vai, né? É porque, que nem o professor tinha falado antes, né? Hoje em dia a política não está sendo vista de uma forma muito positiva pela sociedade, né? Mas sempre foi ruim, assim, na questão muito início de século, se matava e se mata ainda por política, né? Sim. Tem casos assim, tem um João Corrêa, que é um historiador, ele tem, sabe, histórias que mataram uma vez um delegado por política em Leme. Nossa. É o início do século passado. Tem várias relações, que era tudo na bala, né? Os coronéis, né? Sim. Hoje não muda muito na bala, não é na bala, mas não muda muito não. Olha. E qual que é o papel do vereador? Porque a sociedade pública não sabe muito bem, né? Não sabe distinguir o legislativo do executivo, do judiciário. Acha que tudo é a mesma coisa e faz assim, tudo igual. E hoje em dia também tem muito disso, que nem o professor tinha falado. Me ajuda no exame médico. Mas esse no meu bairro. Mas não sei o quê. Daí acaba indo pedindo para todo mundo. Sim. Pede para todo mundo, e é interessante dessa pergunta, assim, por exemplo, né? Qual o papel? Então ele precisa do exame médico. E todo mundo precisa e sabe que muitas vezes a saúde peca, falha, né? Uhum. Então, assim, o papel do vereador, por exemplo, buscando o exemplo, é justamente assim, que todos sejam atendidos. Mas como você está fazendo? Mas você fala disso, mas... Né? Então, eu tenho caso na família, precisa de um exame e tal. O pessoal sabe, fala, não quero pedir, isso aí não funciona. Mas qual que é o meu papel, por exemplo? Né? Eu estou, desde o início, desde 2021, cobrando a digitalização da saúde. Então, um papel de vereador, né? Cobrar que as coisas aconteçam e dando uma solução. Por quê? Daí você não tem como romper fila. Você até teria, mas se dificulta. Então, você tem uma fila digital que as pessoas vão acompanhando. Né? A ideia seria não ter fila, né? A gente sabe dificuldades do Brasil e tudo mais, né? Então, é um papel do vereador, por exemplo, fiscalizar. Propor novas ideias, né? Fiscalizar. E isso foi muito bem dito. O pessoal legislativo, executivo. Legislativo é a Câmara de Vereadores, no caso do município. Né? E o executivo, o prefeito.
que acontece? Ah, mas você trabalha na prefeitura, né? Estou no mercado lá, você está trabalhando na prefeitura, no prédio novo? Falo, não, eu sou vereador. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. São até opostos. Sim. Né? O legislativo fiscaliza o executivo, e o executivo também fiscaliza o legislativo. Né? Então esse é o papel, que é o que? A democracia. A democracia é uma balança de um fiscalizar o outro. Sim. Né? Igual em sala de aula. Né? Ah, uma pessoa fez tal coisa na sala de aula. Então, assim, a pessoa teria que não fazer isso porque os outros estão olhando e fiscalizando. Sabe? Não é uma vantagem, né? Então, assim, mas está entregando, está sendo X9, está dedando? Não, é um ambiente saudável. Né? De você olhar para o outro. Né? Onde tem olhos ali, você não tem violência. A violência acontece onde uma lâmpada está queimada, onde uma rua deserta, porque ninguém está olhando. Né? Então, a política também funciona assim. Então, o que é? Uma balança. Então, a função nossa, uma das funções, é fiscalizar o que o executivo está fazendo. Sim. É propor ideias. Porque se propõe, porque você não consegue executar, pelo próprio nome já fala, né? Então, você propõe para o executivo. E ele acata ou não acata. Né? Outra também é buscar recursos de deputados, né? Dos ministérios, às vezes. Então, trazer recursos, né? Para o município, que ele não tem que gastar o seu. Porque, que nem o professor falou, né? De acatar ou não. Porque hoje em dia as pessoas pensam muito assim, não fez porque não quis. Sim. Não faz porque... Não, depende tudo de um processo, né? Se os superiores vão aceitar, se eles vão, né? Porque daí é todo um trabalho político, de conversa, de pessoas que serão impactadas, né? Então você tem uma negociação que faz parte da política, né? De uma conversa, né? Então de explicar aquilo, por que nós vamos fazer, por que não vamos fazer. Então, por exemplo, você vê ideias de outros municípios que você quer implementar, você fala, poxa, mas lá tem um projeto tão legal assim. Né? Teve um projeto, até me indicou, foi recente. A pessoa me ligou, né? A esposa é médica, tal, ele trabalha com ela, e falou, Beck, olha, em Araras tem um projeto super legal, que é uma semana para prevenção de câncer da boca, naquela região e tal. Daí eu falei assim, legal, manda um projeto, né? Daí é um projeto que já tem lá em Araras, para fazer aqui. E eu gostei bastante, porque às vezes tem essas semanas no município, mas é uma semana que você vai estimular a população, vai explicar os cuidados, os exames, os sintomas. Conversar bem, né? Conversar bastante nos postos, fazer materiais, rádio, fazer um podcast, por exemplo, sobre o tema. Campanha na rua também. Na rua. Então é interessante, é um projeto que a gente apresenta para o executivo e o executivo acata. Sim. Porque ele tem um custo, né? Tudo que gera custo, um legislador não pode fazer. Né? Por exemplo, eu quero um projeto desse. Né? Pela Câmara, eu vou fazer um projeto desse, vai ser aprovado na Câmara. Não pode, porque ele tem um custo. Então, o executivo, né? Então, a Câmara tem um orçamento dela para se manter, mantém, mas ela não pode criar um projeto que vai gerar ônus, né? Custos para o município. Então, você apresenta esse projeto para o executivo e o executivo acata ou não acata esse projeto, né? Ele faz como projeto e volta para a Câmara votar nesse projeto, para ele que seja aprovado. Então, existe todo um caminho, né, para que isso aconteça. E na Câmara, é bem vocês trabalhando, é bem tranquilo ou você vê que tem muita gente desse lado, muita gente do outro, tem as panelinhas, ou é fácil provar um projeto, não tem muita discussão, vocês já conversam bem antes? Tem os grupos políticos, né? Sim. Ainda tem, assim, quando eu cheguei, eu, mais alguns vereadores, inclusive, mas assim, ele é oposição, ele aperta a mão, não aperta a mão, ele fala boa noite, todo mundo. Né? Então são ideias diferentes, propostas diferentes, né? Propósitos diferentes, sim. Mas eu acredito nesse ambiente de respeito mesmo, né? Porque lá vocês estão para ajudar a população, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo, mas só de maneiras diferentes. Sim, de maneiras diferentes, e assim, você tem uma liberdade total, né? Eu sigo minha linha. Se eu acredito que aquele projeto não é interessante, eu acabo votando não, e vou conversar e justifico por que não. Sim. Né? Não é porque ser oposição ou ser situação, não é esse o motivo. Eu gosto dele, não gosto. O cara tem um carro de uma cor que eu não gosto, eu não vou votar nele, junto com ele no projeto. É muito do que eu acredito mesmo, né, do grupo que estou representando, minhas ideias. Isso no Brasil é muito difícil, a gente vê nos partidos políticos, né? Então todo mundo vai votar nisso. A gente vê o Centrão, né? O Centrão espera, o que vai ser, o que vai ter pra gente? Qual a vantagem, o que eu levo nisso? E ele acompanha. Sim. Né? Então por isso que a ideia do Centrão. Pode ser qualquer um, direita, esquerda, ele cai por um lado. Né? Então os partidos políticos no Brasil existe isso é normal da política, inclusive, tá? Não é uma coisa só nossa, né? Então, é como lidar dentro desse ambiente, né? Como se atuar dentro desse ambiente. Uhum. Né? E eu sigo muito as minhas ideias, meus propósitos,
o que eu acredito que seja o correto, né? Sim. Eu acho que daqui a pouco já vai bater o sinal de novo, o professor precisa voltar para a aula. E a gente agradece muito a presença do professor também. Eu que agradeço, gente. E a gente espera uma próxima volta também para contar mais coisas. Porque com o passar do tempo aqui na escola aparece muita novidade, acontece muita coisa. Ou falar de um assunto específico também. Sim, que o professor queira, pode vir também, trazer pra gente. Perfeito. Olha, agora não sei, o vereador vai voltar. Agora eu não sabia disso, hein? Traz o... Falamos. A gente pode trazer também 2 publicitários para falar de faculdade, porque a gente vê que é uma coisa que é muito interessante, mas ninguém conhece. Daí você pergunta assim, qual que é a diferença? Ou tem muitas dúvidas também. Eu vejo muito de aluno perguntando terceiro, quer fazer uma faculdade, né? E às vezes procura. Mas o que faz isso? O que faz aquilo, né? Às vezes se confunde até com a faculdade de cinema, que pode ser um pouco parecido com a área da pessoa, mas uma pode ser mais ampla, daí ela vê para que caminho ela segue. Sim. Todos esses motivos. Não, perfeito. O tempo passou super rápido, né? Mas a gente pode fazer sobre publicidade, sobre política, que eu acho importante, não falar do que eu faço, mas falar do tema política também, da necessidade de nossas vidas. Eu acho que daí tem um papel social, tem todo esse trabalho também do podcast que a galera... E assim, professor, para finalizar aqui, você tem algum recado assim para deixar para a turma que tem interesse nessas áreas? Tanto da política como na comunicação, no design? É muito assim, para as pessoas, é difícil falar porque é bem amplo, né, tudo, mas assim, para as pessoas enxergarem, criarem o seu próprio caminho, sabe? Não refletir muito assim, pegar caminhos que já existam, políticos que já existam, publicitários, profissionais de marketing, assim, você pode criar o seu próprio caminho. Hoje a tecnologia permite isso, né? Mas como assim? Você tem uma área na política, em projetos que você acredita, de fortalecer, de mostrar o que é política para as crianças, para dar essa abertura. Na área de publicidade, não é só fazer campanha, né? Redes sociais, como você poder trabalhar isso profissionalmente, fazer a diferença, criar um produto novo para as empresas, né? Dentro da área de comunicação. Então, para as pessoas pensarem o que elas poderiam fazer dentro desse ambiente. Não pegar muita receita pronta. E muitas vezes não ouvir muita gente, assim, porque as pessoas, isso aqui não dá dinheiro, qualquer um pode fazer, mas, cara, você faz bem feito, o dinheiro é consequência, né? Não é objetivo, né? Você pode fazer qualquer coisa muito bem feita, né? Qualquer área, sei lá, um cara que tem uma habilidade de fazer calçadinhas portuguesas. Um cara que ganha muito mais que um professor. 3, 4 vezes mais. Porque ele faz aquilo muito bem, ele é profissional. E só tem ele que faz. Só tem ele que faz, é uma área que está reduzindo e tal, né? E as pessoas querem vários tipos de projetos. Aumenta muito a demanda. Então, assim, a pessoa pensar, né, ter o dinheiro, muitas vezes, né, como consequência do seu trabalho. Né? Então, faça bem feito, né? Faça bem feito, entenda o que você está fazendo, o mercado. Mas essa linha mesmo, até por ser uma coisa mais genérica, né? Sim. Legal. Então, muito obrigado, viu, professor, pela participação. Espero que o professor retorne aí a escolher um assunto, alguma coisa que o professor queira falar para dar um recado para a turma, né? Sim. E a gente encerra o podcast de hoje. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Até o próximo, né? Obrigado, gente. Valeu. Obrigadão.